Vamos combinar, quem nunca sonhou em ficar rico, né? É um desejo que, olha, acho que todo mundo tem. O problema é que muita gente fica caçando uma fórmula mágica, sabe? Um atalho que vai resolver a vida da noite pro dia. Só que a jornada de verdade, aquela que funciona, é bem diferente. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. O que de fato constrói riqueza. E para ter uma ideia do tamanho desse desejo, olha só esse número: 35 mil. Nos primeiros 5 dias de um ano qualquer, 35 mil pessoas foram no Google e digitaram como ficar rico. Isso só no Brasil. Ou seja, a pergunta está na cabeça de todo mundo. O perigo é que as respostas mais fáceis, geralmente, são as erradas. E isso tudo nos leva para uma ideia-chave, que é a capacidade de adiar a gratificação. Pensa naquele famoso teste do marshmallow, só que para gente grande. Lembra, as crianças que conseguiam esperar para comer o doce e ganhar outro em troca? Bom, o resultado é que, na vida adulta, essas mesmas pessoas se deram muito melhor. Tiveram mais sucesso, melhor desempenho e, claro, ganharam mais dinheiro. A base de tudo está aí, no autocontrole. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: a gente vai passar pelo sonho e a ilusão milionária, depois encarar a realidade do tempo, aprender a derrotar os inimigos financeiros, construir um motor de riqueza, entender como dominar a própria sorte e, para fechar, adotar a mentalidade de um construtor. Beleza, vamos começar então pelo começo, o tal do sonho milionário e a grande ilusão que vem junto com ele. Olha só que interessante essa frase. Ela diz que existe uma espécie de armadilha na nossa própria cabeça. Essa busca por atalhos, por caminhos fáceis, não é só uma estratégia ruim. É um comportamento que, segundo os estudos, dá uma pequena recompensa para o nosso cérebro no curto prazo, mas que acaba sabotando o sucesso lá na frente. É aquela mentalidade do ganho rápido, que no fim das contas, ironicamente, garante uma perda lenta e constante. Ok, agora vamos para a segunda parte, a realidade do tempo. Talvez o ingrediente mais importante e o mais ignorado na receita da riqueza. Se aquela ideia de ficar milionário da noite para o dia ainda existe, ela morre aqui. Olha só essa linha do tempo. Apenas 1% se torna milionário antes dos 40. A grande maioria, mais da metade na verdade, só chega lá depois dos 56 anos. Ou seja, paciência aqui não é só uma virtude, é o jogo inteiro. E o Warren Buffett é o exemplo perfeito disso. A jornada dele não foi um pulo, foi uma escalada. Pensa bem, levou 16 anos para ele fazer o primeiro milhão. Depois, mais 16 anos para chegar em 67 milhões. E aí, mais 16 para entrar no clube dos bilionários. Isso é o puro suco do poder dos juros compostos e da persistência em ação. Bom, já entendemos a importância do tempo. Agora a gente precisa falar dos vilões da história. Existem dois grandes inimigos que silenciosamente vão destruindo a riqueza de qualquer um: a inflação e as dívidas com os juros altos. Para entender a inflação, tem uma analogia ótima que é a do efeito suco de laranja. Imagina que você tem um copo de suco bem concentrado. Se começa a jogar água dentro, o que acontece? Ele fica ralo, perde o gosto, perde a força. Com o dinheiro é a mesmíssima coisa. Quanto mais dinheiro é colocado em circulação, menos valor cada real passa a ter. O dinheiro fica aguado. E o impacto disso é gigantesco. Olha essa tabela. Para ter o mesmo poder de compra de R$ 1 milhão lá de 1994, hoje seria preciso ter mais de 7 milhões e 700 mil reais. É absurdo! Isso quer dizer que dinheiro parado não está parado, ele está perdendo valor, está encolhendo. Investir nesse cenário deixa de ser uma opção e vira uma necessidade, uma obrigação para se proteger. E o segundo inimigo é a dívida, principalmente quando a gente entende a matemática do banco. Pensa assim, o banco pega dinheiro de quem investe, tipo na poupança, e paga uns juros bem baixinhos. Aí ele pega esse mesmo dinheiro e empresta para outra pessoa, no cartão de crédito ou no cheque especial, cobrando juros absurdamente altos. Essa diferença entre o que ele paga e o que ele cobra é o lucro dele. É uma conta em que, no final, o banco sempre ganha. E aqui a gente vê o tamanho do estrago. É uma comparação quase covarde. R$ 1.000 investidos, rendendo 1% ao mês, viram uns R$ 1.800 depois de 5 anos. Legal. Agora, os mesmos R$ 1.000, numa dívida de cartão de crédito com juros de 14%, viram mais de R$ 3.300.000 no mesmo período.
É uma corrida que simplesmente não dá para ganhar. Por isso, a prioridade número 1, sempre, tem que ser quitar essas dívidas caras. Muito bem. Já falamos da defesa, de como se proteger. Agora é hora de partir para o ataque. Vamos entender como construir, de verdade, o motor que vai gerar riqueza. A chave aqui é uma mudança de mentalidade, mas que é muito poderosa. A maioria das pessoas faz o quê? Ganha, paga as contas, gasta com o que quer e, se sobrar alguma coisa, investe. O problema é que quase nunca sobra. O jeito certo é inverter essa lógica. Primeiro, ganhe o dinheiro. Segundo, separe uma parte e invista imediatamente. E só depois viva e gaste com o que restou. É o famoso pague-se primeiro. Isso por si só já muda o jogo todo. E para entender por que começar o mais cedo possível é tão importante, vamos pensar na vida como um tripé, com 3 fases. A primeira é a juventude. Nessa fase, o que se tem de sobra? Tempo e saúde. O que normalmente falta? Dinheiro. É exatamente aqui o momento perfeito para plantar as sementes da riqueza. Aí a gente avança para a meia-idade. O cenário muda. Geralmente já se tem mais dinheiro, a saúde ainda está boa, mas o tempo vira o bem mais precioso e mais raro. As responsabilidades são maiores, a vida fica mais corrida. E por fim, na velhice, o tripé vira de novo. Pode ser que se tenha dinheiro e tempo de sobra, mas a saúde muitas vezes já não acompanha. A grande sacada é quebrar esse ciclo. É usar o tempo que se tem na juventude para construir o dinheiro que vai comprar liberdade no futuro, antes que a saúde vire um problema. Certo. Mas e a sorte? Onde ela entra nessa história toda? Bom, a verdade é que há uma mistura de sorte com esforço. O segredo é saber como se preparar para aproveitar a sorte quando ela bate na porta. E os dados mostram uma coisa muito clara. A riqueza hoje é muito mais construída do que herdada. Olha só, em 2002, metade dos bilionários do mundo tinham construído a própria fortuna, eram self-made. Em 2021, esse número pulou para 84%. Isso quer dizer o quê? Que nascer em berço de ouro ajuda, claro, mas o esforço pessoal está se tornando o fator principal. Então, como é que a gente se prepara para quando a sorte aparecer? É uma combinação de coisas. É ter um esforço acima da média, uma ambição que te empurra para frente, escolher uma área que tenha potencial, criar sistemas que possam crescer e, o mais importante, começar o quanto antes. A sorte, no final, sempre encontra quem está preparado. E com tudo isso, a gente chega na última peça desse quebra-cabeça, a mentalidade. O que diferencia quem constrói de quem destrói. Essa frase aqui, ela é perfeita. Pensa bem. Qualquer um consegue derrubar um celeiro. É fácil. Assim como qualquer um consegue torrar R$ 1.000.000. Mas para construir aí precisa de um carpinteiro. Precisa de habilidade, de plano, de fundação, de estrutura. Construir riqueza é um trabalho de carpintaria, não de demolição. E para fechar, fica a reflexão. No dia a dia, as nossas ações se parecem mais com uma caixa de ferramentas, construindo o futuro tijolo por tijolo, ou se parecem mais com o isqueiro, só queimando tempo, dinheiro e oportunidades. A escolha entre ser o carpinteiro ou segurar o isqueiro é o que no fim vai definir o destino financeiro de cada um.